Igreja, nós vamos orar agora para todos vocês. Vamos pedir a Deus que derrame a unção da sabedoria. Então, não compreendia nada. Sabe o que é nada, irmão? Nada. Mas aí eu fui pedindo a Deus, minha mãe orando. E aí os pastores, você tem que meditar, tem que orar, tem que chorar. Aí vieram outros pastores, você tem que ler alguns livros para te ajudar a explicar esses versículos que às vezes você considera complexo, controvertido, difícil. Um texto significa o outro, e assim fui lendo. E quando fui escrever meu primeiro livro, foi no ano de 87, pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, há 23 anos, 86, 87 por aí, lancei o primeiro livro na CPAD, depois lancei o livro Década da Colheita, que foi um sucesso, é um sucesso até hoje, o Década da Colheita, best-seller por muitos anos, e serviu de tema para o nosso bacharelado em Teologia Eclesiástica. Eu fiz com base nesse livro, e assim fui escrevendo. Na época que eu fui escrever Terceira e Quarta Guerra Mundial, me apaixonei por profecias, escatologias, e fui estudando para poder escrever. Li todos os 30 livros do Bimalgo, A Chamada da Meia-Noite do Rio Grande do Sul. Li os 30 livros do Abrão de Almeida, foi presidente da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e centenas de outros. Então, depois de tanto ler, massacrar a memória de tanto ler, comecei a aprender. E aí deslanchou, a coisa deslancha. Então não vale você pensar que eu vou orar agora para você com o óleo do azeite e você vai ficar sábio de um dia para o outro. Não. A própria Bíblia fala: não se aparte de ti mesmo o livro dessa lei. Você não pode apartar de você. Você tem que ter intimidade com a Bíblia, comunhão com a Bíblia, né? Não se aparte de ti mesmo o livro dessa lei, porque então prudentemente conduzir-te-á. Aí você vai ficar prudente, com o bom senso, com a cabeça perceptiva, aquele bom siso de Salomão. E aí você vai conduzir bem, e seu caminho próspero será. E aí você vai ter condições de ministrar a palavra de Deus com mais persuasão, mais poder, mais conhecimento, né? Mais conhecimento de causa, explicar para a outra pessoa, discipular com mais eficácia. E você vai instruir, consolidar a pessoa, apacentar. Então tudo depende de um processo. E eu vou orar hoje para Deus te dar o espírito da sabedoria. E esse espírito da sabedoria você vai ter que fazer da sua parte, dispor na mão de Deus. E aí você será uma pessoa intelectual, espiritual, dentro da Bíblia. E isso vai te ajudar muito. Você vai ficar muito resistente, muito sólido. E aí não vai ser qualquer probleminha, qualquer tempestade que vai te derrubar, e você que vai destruir todas as nuvens que vierem contra você. Amém? Amém. Deus tem 7 espíritos. Deus tem 7 espíritos. E os 7 espíritos dele estão ao alcance de todos, para a pessoa então cultivar. Quem já viu, quem sabe o que é menorá? Menorá é uma planta que tem lá na Palestina. Eu fui lá e vi o menorá junto com as oliveiras. É uma planta que geralmente tem 7 galhos. Alguns têm 9 galhos. Então o menorá é uma planta lá da Palestina, e em homenagem a essa planta, Davi, Salomão, os heróis do passado, fizeram, e também na recomendação para o templo, fizeram o castiçal, candelabro. O castiçal é o candelabro. Então, da estrela de Davi, e juntaram, fizeram lá o escudo de Israel, a bandeira, com a estrela de Davi, e nós colocamos aqui cada um das hastes do castiçal simboliza uma coisa. Está lá em Isaías 11:2. É o Espírito do Senhor. A melhor coisa que tem é o Espírito do Senhor estar na gente, não é? A gente fica fértil dos dons para cultivar o fruto e para ter os dons, para viver em santidade, para estar nesse processo da igreja e de crente. Tem que ter um processo. Esse processo depende disso. Se nós somos crentes em Deus, Deus tem que estar em nós, porque senão nada é feito, tudo tempo perdido.
não é? Então você tem que estar envolvido nisso, imbuído nisso, para saber muito da Bíblia, de Deus. Como é que você vai argumentar para uma pessoa se você não sabe muito, nem para você? Então depende muito estudar, muito ler. Depois, espírito de sabedoria, gostoso, né? Você pedir sabedoria a Deus, Deus vai te dar sabedoria, vai dar ainda prosperidade financeira e tudo mais, né? Como Deus fez com Salomão. É tão bom ser sábio, né? Você não é passado por ninguém. Não é qualquer pessoa que vai te passar. Você está ciente de tudo. Você tem o Espírito de Deus, do bom senso, da visão, tem a ótica. Você vê o que tem de lá na serra. Você enxerga tudo. No campo de batalha, tem que ter muita astúcia de sabedoria, de estratégia. Senão você vai ser um derrotado rapidinho e já vai voltar morto no caixão, igual voltam os soldados lá nos Estados Unidos, ou mutilados, sem braço, sem perna. Então você tem que estar preparado na guerra para vencer, derrotar o inimigo e pegar aquele despojo e discipular, e amar, e ajudar, e fazer uma autoajuda com ele. E aí você tem que saber muita coisa nessa área. A sabedoria tem que fazer parte. Eu sempre falo, tem nenhum crente bobo. Todo crente é sábio. Não tem crente bobo. Já que estudou a Bíblia, está com o Espírito de Deus, é sábio. É sábio e são os melhores da terra. Não tem gente mais sábio que o crente. Sabe tudo. Sabe do passado, desde a trindade da eternidade. Sabe dos 4.000 anos passados. Sabe do presente, para que veio a terra, o que está fazendo aqui, para onde que vai, e o que será daqueles que não têm Jesus. O crente sabe tudo isso. E está batalhando, galgando, caminhando nesse posto. É esse o nosso posto. O acampamento está terminando. Agora é a oração final. Você vai embora. Receba as últimas instruções. Ou a senhora pensa que quando embarcam 10.000 soldados dos Estados Unidos lá para o Iraque, lá para o Afeganistão, eles vão ser uma preparação? Prepara 10 anos direto. Não vai embarcando qualquer bobinho não. Senão chega lá, morre, vai ser bucha de canhão, acabou. Acaba a guerra, complica, perde tudo. Então a igreja espiritual é mais do que aquilo. Porque além de batalharmos contra inimigos, homens ímpios, pessoas maldosas, estamos batalhando contra o inimigo das nossas almas, que é o demônio. Então nós somos duplamente sábios e temos que ter uma preparação muito maior do que aquela preparação dos homens de guerra aqui natural da terra. E o Espírito de sabedoria é que nos dá essa força. Tem que ser muito sábio para não cair nas astutas ciladas do maligno. Outro espírito de inteligência. A pessoa, o seu conhecimento, o seu interior, ele sabe pensar, sabe raciocinar, sabe o que pode fazer, o que não pode, o que vai enfraquecer a sua fé, ou o que vai aumentar a sua fé. Ele é inteligente. O Espírito de Deus é que dá isso para a pessoa. Bacharel em Teologia. A Faculdade Internacional de Teologia Gospel das Assembleias de Deus, que em 20 anos já formou mais de 40.000 líderes para o Reino de Deus no Brasil e em mais de 120 países, está abrindo matrículas para o curso livre de Bacharel em Teologia. O curso de Bacharel em Teologia Eclesiástica é muito importante para obreiros, pastores e intelectuais. Desconto especial de 70% para as 20 primeiras pessoas que ligarem agora. 0800 942 3153 ou então acesse o nosso site. A igreja precisa de homens sábios e que manejam bem a palavra de Deus. Essa é a sua oportunidade tão esperada, e eu profetizo que você será uma autoridade eclesiástica mais valorizada e respeitada na sua igreja e no seu ministério. Curso de mestrado e doutorado em Teologia.
A Faculdade Internacional de Teologia das Assembleias de Deus é uma escola séria que já está há 20 anos formando obreiros para o reino de Deus. É a única que oferece curso de mestrado em Bíblia e doutorado em divindade para pastores e obreiros, à distância e com duração de 6 meses. Seja reconhecido pela sua igreja e conselheiro dos grandes doutores na sua cidade. Somente Deus consegue segurar o obreiro que tem mestrado e doutorado. É o que você precisava para o seu ministério crescer e você ser mais honrado e valorizado. Aproveite agora mesmo esta oportunidade que Deus reservou para você ser um mestre ou um doutor. Ligue agora 0800 942 3153 ou pelo nosso site.